totalmente diferente do que esse método de interpretação de textos antigos gregos. Você vai precisar de um método arqueológico, você vai precisar compreender de datação. E eu não faço a menor ideia, eu não estudo isso. Então eu não conheço esse tipo de tema, eu não conheço os métodos para chegar e falar de história de povos, de falar cientificamente. Eu posso fazer um trabalho de divulgação, quer dizer, outra pessoa faz os métodos técnicos, gera o resultado e eu divulgo esse resultado. Mas quem faz a ciência propriamente dita, nessa história específica de povos que não tem escrita, é completamente diferente das análises que eu faço para tentar entender o que o Demócrito sabia ou deixava de saber, o que ele disse ou deixava de dizer, ou se as outras pessoas que citam o Demócrito não tem como chegar em um Demócrito histórico em si, só tem como chegar no máximo ao que os outros pensavam de Demócrito. Esse tipo de análise é por causa desse objeto específico. Se você sai de Demócrito e vai para Platão, em que tem textos atribuídos a Platão, as dificuldades são outras. Por exemplo, reconhecer quais textos são considerados desse autor específico. Será que tem como ter certeza que X, Y, Z textos são de certo autor específico? Aí, por exemplo, você tem a estilometria, que é uma técnica de análise de texto que tenta reconhecer padrões na escrita para ver se determinado texto foge demais dos padrões de escrita de uma pessoa e talvez esse texto não possa ser dessa pessoa. Agora, tem os limites da estilometria, porque eventualmente você muda de estilo no meio da sua vida. E às vezes você não muda de estilo no meio da sua vida, às vezes você quer fazer um texto específico com um estilo completamente diferente. Então a estilometria, por exemplo, para entender, estudar textos platônicos e considerar que texto é realmente de Platão ou não é, ela tem um limite também. Agora, só conhece o limite quem estuda estilometria, quem estuda exatamente esses padrões de repetição de texto, não só lá no texto de Platão, mas isso enquanto ideário, a ser aplicado a todos os casos. Primeiro você precisa conhecer a estilometria para depois você saber se ela é boa, se ela é ruim, se ela tem limite ou se não tem. Quer dizer, é uma dificuldade que o próprio objeto te dá. O próprio objeto te dá esse problema de estilometria no caso de Platão e não dá no caso de Demócrito. O próprio objeto do estudo da história de povos alóctones pioneiros no Brasil te dá o problema de você ter que estudar muito mais a fundo questões relacionadas a paleoantropologia e como é que é o nome do outro? Arqueologia. Você tem que estudar essas coisas que são completamente diferentes e muito distantes do padrão de estudos de história normais assim, de maioria, né? Na maioria das vezes você não estuda esse tipo de coisa. Se você quer se especializar cientificamente nesse tipo de coisa, você vai ter que ganhar um monte de competência metodológica que um estudante regular, do comum, medíocre, mediano de história não tem. Você vai ter que ganhar capacidades metodológicas muito específicas. E aí, eu tô dando uma visão geral, assim, do campo da história, mas eu vou falar, assim, avulsa, né, citando exemplos avulsos, mas isso vai, inclusive, do aspecto e o foco que você quer dar pro estudo da história. Por exemplo, se você quer estudar o desenvolvimento econômico do Brasil. Você quer dar uma pegada marxista para o seu desenvolvimento de estudos da história. Aí você vai ter que estudar como é que os vestígios e as descrições refletem desenvolvimentos econômicos numa sociedade. Então, eventualmente, você vai ter que fazer uma pesquisa de documentos em série que vão te dar expectativas, mais ou menos, de como se dava o desenvolvimento econômico daquela sociedade. Por exemplo, ver análises processuais. Eventualmente, tem alguns estudiosos de história que tentam entender exatamente isso. Por exemplo, na época da escravidão, como é que os processos relacionados, que existem vestígios disso até hoje, então você tem que fazer uma compilação gigantesca de processos que estão lá apodrecendo dentro de um cartório qualquer. Você vai ter que conseguir permissão para você acessar aquilo e você vai ver essa documentação, vai catalogar o número dessas ocorrências, né, de disputas jurídicas relacionadas à escravidão e tal, e aí você vai entender como é que socialmente, estatisticamente, funcionava aquele instituto e os resultados sociais daquilo, que você se aproxima deles pelas estatísticas dos processos que existem nesses cartórios. Então você pode tentar entender a escravidão em São Paulo, na capital, no cartório X. Aí você junta com essa pesquisa com outro cara que vai fazer uma outra pesquisa, sei lá, no Rio de Janeiro, e depois um terceiro
terceiro cara pode fazer uma pesquisa que aí ele não vai precisar mais ir na fonte primária. Ele vai pegar a fonte desses dois que catalogaram a informação, cruzar e fazer uma interpretação disso. Então depende não só do seu objeto, mas do aspecto que você quer estudar do seu objeto. Quer dizer, isso é necessário, quer dizer, o método não é prévio ao seu estudo. O método se dá exatamente a depender do objeto que você está estudando. E aí a gente vai para mais um exemplo aqui. Quer dizer, isso que eu estou falando, eu fui motivado a isso a partir dos vídeos do Gustavo Machado, que ele fala do orientação marxista, que ele fala que exatamente Marx não tinha um método prévio, né? Que o método dele, exatamente na própria busca dele, que ele vai cunhando o método. Mas, enfim, eu quero dar muito claramente para vocês que não existe essa coisa que muito moleque de ciências ditas exatas ou naturais, burro pra cacete, que normalmente esses moleques são, na verdade, jovem é bosta. Coloquem isso na sua cabeça, jovem é bosta. Então, jovem que acaba de entrar na faculdade, ele acha que vai resolver tudo, acha que vai saber tudo, que basta ele ler um paper na internet que ele sabe tudo, e não é assim que se faz ciência, né? Nem nas ciências exatas e naturais que são sérias. Mas jovem é bosta, né? Jovem faz bosta o tempo todo, tá falando merda o tempo inteiro na internet, e aí eles entram nesses discursos em que ninguém sabe nada de nada, aí o jovem bosta da ciência natural tá tentando zoar o jovem bosta da ciência humana e fica um monte de bosta falando besteira na internet. Então a gente vai, aqui eu quero mostrar para vocês agora como isso é muito mais complexo do que às vezes parece, por exemplo no direito, que aí você acha que todo mundo pode falar de direito, já que todo mundo basta ler, né, só você ler a lei. Não é assim, seu imbecil, e é sobre isso que a gente vai falar. Vou te dar um exemplo bem prático, bem claro. Talvez se eu acender a luz ali do lado, vai facilitar vocês enxergarem. Pera aí, me dá um minutinho. Isso, com a luz ali fica bem melhor. Então tá. Deixa eu ver, se eu viro de costas, ele pega contra a luz aqui e aí fica top de linha. Eu não sei se dá pra ler aí pra vocês, mas eu vou ler junto com vocês. Aqui, a gente tá na Lei 8.112. Para quem não sabe, a Lei 8.112 é o Estatuto do Servidor Público Federal Civil, né? E aí, no Estatuto do Servidor Público Federal Civil, a gente tem a questão do processo administrativo e disciplinar. Aumentar a fonte, muito boa. Peraí, artigo 170. Pronto, perfeito. Então você tem essa questão aqui, ó. Vamos lá. Você tem essa questão aqui. Que questão é essa? Você tem um processo administrativo disciplinar que serve para punir pessoas que cometeram ilícitos administrativos, né? Uma punição administrativa tem a ver com o cargo da pessoa, varia, tem uma pena expulsiva, tipos de pena expulsiva, e você tem advertência e suspensão. E o que acontece? Existe um negócio no direito que se chama prescrição. Esse instituto da prescrição, ele vem desde o direito romano e ele tem a ver com a ideia de que você não pode responder coisas para sempre, né? Você não pode estar com a faca no pescoço pro resto da sua vida. Que isso, inclusive, é uma punição muito maior do que qualquer outra coisa. Advém, inclusive, da ideia do uso capião, né? Que é aquela coisa da pessoa tem uma propriedade de terra, aí vem a outra e se estabelece ali e começa a viver, constrói sua casa, constrói sua vida e tudo mais. Aí você não pode, sei lá, 80 anos depois... A boa e velha travada de lei, né? É que esse celular ele fecha sozinho depois de um tempo, uma vez por vez, sei lá. Enfim, vamos voltar a falar do que a gente estava falando, né? Então, o que acontece? A gente tem o uso capião, que eu estava falando para vocês, né? Que é a ideia de que o cara fica muito tempo na Terra, e aí ficando lá muito tempo na Terra, não pode vir o outro, que era dono, 80 anos depois, 70 anos depois, 50 anos depois, e falar: eita, então essa terra é minha, sai daí, você não pode fazer isso. Então, isso surgiu já no direito romano, lá da Roma antiga, da Roma clássica, com essa cara, né, e a prescrição era simplesmente relacionada ao que a gente chama de uso capião, que é a ideia do você não pode reclamar a tua terra para sempre. Se você deixou o cara ficando lá, o cara começou a viver lá, construiu vínculos, construiu tudo, ele realmente não, ele concretiza aquela posse que ele tem, mesmo que esse negócio antes fosse seu. Então você não pode reclamar para sempre,
né? Então tem um prazo para você reclamar. E essa ideia vem como a ideia da prescrição, tá no direito civil, como nesse caso, mas tá, sobretudo, é muito importante nos direitos punitivos, como o direito penal e o direito disciplinar administrativo. Porque você não pode responder para sempre. Você não pode cometer um ilícito e daqui a 80 anos, depois que ninguém lembra mais do que aconteceu, você ainda responder por isso. Porque é uma punição muito mais séria até do que a própria punição de você ser punido de fato, é você ficar com a perspectiva de que você pode ser punido pro resto da sua vida. E nunca chega. Tem até, eu acho que uns desenhos, filmes que falam aquele negócio, aquele todo mundo odeia Chris, né? Vocês já viram aquele episódio que o cara fala, quando você estiver no banheiro eu vou te pegar, quando você estiver não sei aonde eu vou te pegar. Quer dizer, essa estrutura de ameaça constante de ser punido pra sempre não pode existir. E tal. Então você tem esse instituto da prescrição, e é sobre isso que fala o artigo 170, que eu vou virar aqui e vou ler para vocês. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. O que isso significa? Isso significa o quê? Quando você está respondendo um processo e de repente ele prescreveu, a administração demorou muito para te punir administrativamente, e aí prescreveu, não pode te punir mais. O artigo 170 está dizendo exatamente o seguinte: você tem que registrar no assentamento funcional do servidor que a pessoa deveria ela responder um processo, só que o processo prescreveu. Isso que está dizendo o 170, você tem que registrar isso. Só que esses registros nos assentamentos funcionais do servidor funciona como se fosse uma punição, porque todo mundo que eventualmente tiver acesso a isso vai olhar aquilo e vai olhar para o servidor de uma maneira diferente, embora ele sequer tenha sido julgado, porque o processo foi prescrito. Quer dizer, a pessoa nem sequer foi julgada, ela não foi punida, só que o registro nos assentamentos funcionais acaba funcionando como uma punição. E no artigo 170 da Lei 8.112 de 1990, ela diz exatamente isso: registre nos assentamentos funcionais. Quer dizer, no final das contas, isso acaba sendo uma punição para o servidor, mesmo que ele não tenha sido julgado. Quer dizer, se ele fosse julgado, se a administração não tivesse sido demorada para julgar, talvez ela tivesse chegado à conclusão de que o cara era inocente. Mas ao invés disso, prescreveu, e aí o 170 está dizendo: prescreveu, registre nos assentamentos funcionais. Ou seja, é uma punição sem julgamento. É isso que está sendo dito aqui. E esse artigo está aqui, ó, bonitinho, válido, dentro da estrutura normativa do seu país. Está aqui, ó, está aqui registrado. Só que eu vou dizer para você, isso não está registrado aqui, não tem corte nenhum, não está dizendo que não vale mais. Eu vou dizer isso aqui, eu vou dizer para você, isso aqui não se aplica. Como é que eu sei disso? Bom, por quê? Porque o que acontece? Em 2014, surgiu isso aqui que eu vou mostrar para vocês, que aconteceu um mandado de segurança. Quer dizer, uma pessoa se sentiu injustiçada por estar nessas circunstâncias e entrou no judiciário. Esse mandado de segurança subiu até o Supremo Tribunal Federal. E eu vou ler para vocês o resultado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. O artigo 170 da Lei 8.112 de 90, que diz o seguinte, né? Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentos funcionais do servidor. É inconstitucional. Não sei se vai dar para ler aí, eu acho que não, tem que aumentar aqui também a letra, né? Talvez desse, aumentar a letra, deixa eu ver. Não vai dar porque ele tá com a letra clara do Satanás aqui, pera aí. Não vai dar para ler não. Enfim. Então tá, eu vou ler para vocês. Essa é a conclusão do plenário, quer dizer que é inconstitucional, o artigo 170. Essa é a conclusão do plenário ao conceder mandado de segurança para cassar decisão do presidente da República que, embora reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva de infração disciplinar praticada pelo impetrante, determina a anotação dos fatos apurados em assentamento funcional. Bom, eu não vou ler tudo, né? Senão eu vou acabar afastando vocês daqui. Quem deu essa decisão foi o relator, o relator dessa decisão foi o Dias Toffoli, e ele deu essa decisão. Atenção aqui, a gente vai tentar deixar claro do que se trata de uma maneira simples. Ele deu essa decisão, quer dizer, ele não, a Suprema Corte deu essa decisão em que ele foi o relator, em que o artigo 170 é inconstitucional. Ocorre que essa decisão foi incidental. Essa decisão ser incidental significa que ela aplica-se apenas àquele caso.
e isso traz um problema, né? Porque teria que ser declarada de uma maneira que essa inconstitucionalidade fosse considerada por ordenamento jurídico inteiro, aquela frescura toda e tal, tal, tal. O que significa ter sido aplicado só para cá? Significa que, eventualmente, se outras pessoas aplicassem isso, não estaria errado, porque isso foi a interpretação do Supremo para esse caso específico. Só que, o que acontece então? O que acontece então é que surgiu esse parecer, que é o dito parecer, peraí, meia-noite, é chamado parecer GMF número 3. Por que se chama parecer GMF número 3? Porque foi um parecer dado pela AGU, né, a Advogada-Geral da União, né, em 2016, foi em 2016. Ela deu esse parecer em 2016, que ele é um parecer orientativo. Quer dizer, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela tem a possibilidade de gerar pareceres que são orientações para toda a estrutura do Executivo Federal. Essa orientação é para todo mundo. Só que essa orientação é só uma orientação. Salvo se essa orientação for dada com a aprovação do presidente da República e ele assina lá a coisa, e aí isso ganha um caráter vinculante. De onde que eu tirei isso? Da raba? Não foi da raba. Foi do seguinte, existe uma lei, que é essa lei aqui, esta lei aqui, Lei Complementar 73 de 1993, que institui a lei orgânica da AGU, certo? E das suas providências, que ela vai dizer isso aqui, ó. Ó, artigo 40 dessa lei. Dá pra ler aí, né? Se eu virar aqui de costas. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação do Presidente da República. O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a administração federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel cumprimento. Quer dizer, se a gente tivesse apenas a decisão do mandado de segurança do STF, a administração federal toda podia fazer o que ela quisesse. Só que não tem mais apenas isso. A gente tem um parecer da AGU, né, que é feito nessas condições específicas aqui, aprovado e publicado com o despacho do presidente. Então vem o despacho do presidente e junta com a AGU, com a decisão da AGU, com o parecer da AGU, e o que ela faz? Vincula toda a administração federal. Então veio esse parecer, né, que eu estava mostrando para vocês, que diz o seguinte na sua ementa, né, que é o resuminho do parecer. O parecer é um pouquinho maior do que isso, você lê as razões do parecer abaixo, mas a gente vai ler apenas a ementa. A ementa diz o seguinte: a administração pública federal deve observar a decisão do Supremo Tribunal Federal do mandado de segurança 23262-DF, que é aquele que a gente viu, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 170 da Lei 8.112 de 1990. Ou seja, aí, ponto 2. No âmbito dos processos administrativos disciplinares, uma vez extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora não poderá fazer o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor público. Tá. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, porque eu estou estudando isso e, enfim, eu precisava sair da minha caverna. Mas segundo, porque eu queria mostrar pra vocês que se você for com a arrogância babaca desses moleques de internet que merece apanhar muito, que merece tomar muita joelhada até virar gente, é o seguinte: se você for com arrogância e dizer assim, agora eu vou aprender tudo o que precisava saber de 8.112, aí você pega e lê a 8.112 de ponta cabeça 50 vezes, você lê 50 vezes, decora esse negócio todo, aí você vai achar que no ordenamento jurídico do seu país, extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade tem que determinar o registro do fato nos assentamentos individuais. Só que isso é exatamente o contrário do que está vigendo. Quer dizer, não adianta você saber ler, você precisa entender do tema que você está abordando. Porque aí você vai saber que não adianta você conhecer essa norma específica. Você tem que entender a estrutura, você tem que entender a interpretação que tem sido dada, você tem que entender o histórico e a mudança das outras coisas para além do texto normativo, o que constitui a compreensão do que significa a norma hoje vigente. Então a norma hoje vigente é exatamente
o contrário do que está na lei. A lei diz uma coisa e o que vige hoje é exatamente, ipsis literis, exatamente o exato oposto do que está escrito na lei. E aí você só sabe isso se você entende o sistema. Se você soubesse, por exemplo, apenas do Supremo Tribunal Federal e da decisão dele do mandado de segurança, e você compreende como é que funciona as questões de, por exemplo, declaração de constitucionalidade incidental ou não, porque a incidental só faz regra para aquele caso e tudo mais, você ia achar, por exemplo, que ainda assim isso só se aplica naquele caso, que a administração pública, eventualmente, se ela entendesse diferente, ela poderia fazer de outro modo. Só que não. Só que se você tem que conhecer também o parecer da AGU, que é vinculante. E você só sabe que o parecer da AGU é vinculante pela lei complementar que deu a organização da própria AGU. Então você precisa conhecer o sistema inteiro. Você precisa conhecer o sistema inteiro para você começar a querer pensar em palpitar sobre a sua opinião está certo ou errado. Entendeu? Então isso é muito necessário. Por isso que eu digo, não adianta, por isso que aquele moleque desgraçado do Porto tá apanhando igual um cachorro velho do Gustavo Machado. Porque ele não faz a mínima puta ideia do que ele tá falando. Ele nem sequer leu o texto. Se você ler o texto do Marx, se você ler o texto, se eu vou ler, ainda assim não é suficiente, porque talvez a frase que tá ali faça sentido para aquela época do contexto alemão, faça sentido para aquela discussão política e econômica daquela época. Você tem que entender não só o autor que você tá lendo, você tem que entender o contexto histórico em que ele tá inserido, você tem que entender eventualmente até a língua em que ele fala para tirar uma dúvida ou outra ali. Pô, será que essa palavra significa o mesmo que significa aqui no português? Será que significa exatamente isso? Porque a tradução às vezes omite esses problemas de significância diferente de palavras que às vezes traduzidas são a palavra de uma língua de lá traduzida para cá. A aplicação dessa palavra no nosso entendimento é completamente diferente do que está agora. Quer dizer, um caso muito simples de compreender. Isso é, por exemplo, quando você vai ler Platão e Platão está falando de ideia. Ideia absolutamente não passa nem perto do conceito ou do significado que a gente dá na linguagem comum para ideia em português. Então, se você for ler Platão e ler 800 vezes uma tradução de Platão, entendendo ideia como simplesmente significado de ideia em português, você vai ler 800 vezes errado. Então, não adianta você ler apenas o autor que você está investigando, você precisa de auxílio de bibliografia secundária para essas pessoas irem te colocando dentro daqueles esquemas que estão compostos na linguagem daquela personagem que está falando X ou Y. Então, antes de você palpitar sobre qualquer coisa, você tem que entender o autor com quem ele dialoga, entender as interpretações históricas que estão sendo dadas para frente, porque essas interpretações, às vezes você acha que você descobriu a roda, e a coisa que você está achando que você descobriu a roda, 300 pessoas já falaram e já foram mostradas equivocadas, mostrado que ele traduziu o texto errado e tal. Aí o que esses moleques cretinos, desgraçados de internet fazem? Eles pegam o texto, né? Aí eles, sei lá, leem a parte que interessa, querem refutar uma coisa específica, pega e tira a parte específica que eles querem contestar. Aí pega e tira a parte específica. Beleza. Aí o que eles fazem? Eles pegam um outro autor famosinho que já contrapôs esse autor que eles não gostam. Então, se você quer falar, sei lá, você não gosta de Platão, aí você quer brigar com Platão, aí você vai e lê um trecho de uma obra de Aristóteles que você encontrou na internet que fala mal de Platão, aí você acha que Platão já está refutado porque Aristóteles já disse XYZ sobre esse trecho ou aquele outro trecho. Só que o fato é que o próprio Aristóteles pode ter lido errado também, ou ele pode ter lido de maneira interessada, ou enfim, aquele sistema do Platão não funcionava dentro da perspectiva dele, tal. Quer dizer, mas para você encontrar os erros próprios, ou o que você quiser encontrar no texto de Platão de coisas super erradas ou super certas, você precisa antes entender o que o cara tá falando. Você não pode pegar um atalho e pegar um segundo autor, seja como nesse exemplo, ou seja com personagens mais contemporâneos, porque aí o que o pessoal preguiçoso faz? Eles pegam um autor que não gostam, aí pegam um texto publicado recentemente, 2018, 2019, qualquer coisa assim, de alguém que não gosta, quer dizer, essa pessoa vai considerar realmente
algum raio mais amplo de argumentos. Aí, só que aí você pega esse cara que tá aqui em 2018, tentando falar de um autor lá do passado, e aí 2018, 2019, 2016, alguma coisa assim mais ou menos recente, e esse cara realmente ele vai acabar trazendo algumas questões de tradição. Só que ele tá trazendo apenas retoricamente, e ele vai te substanciar retoricamente. Aí você, moleque de internet desgraçado que merece uma cotovelada no olho, você vai pegar esse cara que tá refutando alguém lá de trás, e aí você vai simular que você tem a erudição que esse cara supostamente tem para fazer a contestação. Aí você vai simular, você vai dizer assim, como já dizia não sei quem e muitas outras pessoas já interpretaram, e você faz um encurtamento, você pega um paper qualquer que pode ser de qualidade boa ou pode ser de qualidade duvidosa, aí você lê o paper que resume, faz um resumo do que já foi tratado no passado, e aí você cospe assim, fingindo que você conhece, que você leu essa tradição, que você sabe do que eles estão tratando, que na verdade você lê um resumo de uma porra de um paper desgraçado de internet. Ou seja, você não sabe de bosta nenhuma, só que você está simulando para o seu público que é mais estúpido que você, que é incapaz de acessar até o paper desgraçado que faz um resumo, e aí ele finge que está te ensinando, que está te refutando alguma coisa. Quer dizer, eventualmente, para deixar claro como é que funciona isso, eventualmente eu faço isso também, mas em questões muito específicas, como por exemplo quando a gente vai tratar aqui do que significa ontologia, do que significa metafísica. Eu sei ler inglês, muita gente não sabe ler inglês, e às vezes para falar de ontologia eu vou falar para vocês não lendo. Por exemplo, teve uma hora aqui que eu citei... Como é que é o nome do cara? Já nem lembro o nome do cara que eu citei, pra você ver o nível de profundidade que eu tenho. Mas eu fui falar de metafísica, Leibniz, lembrei. Aí eu citei o Leibniz. Eu não li a obra do Leibniz, mas eu fui na Plato Stanford, e aí coloquei lá metafísica, li o verbete da metafísica de cabo a rabo, que dá umas 5 páginas no máximo, e aí ele me dá algumas obras importantes, como por exemplo a do Leibniz. Aí eu peguei a obra do Leibniz, pesquisei na internet, abri e li os trechos que me interessavam. Aí eu vim aqui pra você e falei, olha, Leibniz já dizia isso, aquilo outro. Eu não vou pegar esses trechinhos que eu li do Leibniz e eu vou falar, já refutei Leibniz, porque ele era um completamente idiota. Quer dizer, se dizer que Leibniz é um completo idiota, você tem que ter muito retardo mental, né? Eu tenho muitos problemas com Leibniz. Por exemplo, eu acho hiper esquisita aquela concepção dele de mônadas, inclusive hiper esquisita até no sentido de que eu sequer consigo entender, né? Então, se eu tenho alguma coisa para colocar contra Leibniz, primeiro eu teria que pegar os textos de Leibniz, entender a tradição que comenta, entender contra quem que ele estava discutindo com Leibniz, né? Não adianta eu pegar um segundo autor, igual o nosso amigo tá falando aqui, não sei se sério, não sei se não sério, tá dizendo que Voltaire refutou o tal do Leibniz. Refutou em quê? O cara faz 200 milhões de afirmações na vida dele, ele fala um monte de coisa absolutamente genial. Algumas coisas são uma bosta, algumas coisas são só para fundamentar a crença religiosa dele, como esse negócio de mônada, tá absolutamente relacionado à necessidade de fundamentar a crença religiosa dele, obviamente está. Agora, eu não posso refutar a questão das mônadas de Leibniz se eu sequer consigo entender. Então não existe a menor hipótese de eu abrir um vídeo aqui dizendo assim, refutando as mônadas de Leibniz. Não existe a menor hipótese. O que eu faço eventualmente, fazendo esses encurtamentos de caminho, de pegar, por exemplo, o site da Stanford, é mostrar para vocês o que muita gente não sabe, fazer um encurtamento de caminho, quer dizer, um trabalho de divulgação. Ora, metafísica tem esse significado, com Leibniz passou a significar isso e tal, conforme se vê no texto tal e tal, que eu posso deixar na descrição do vídeo se vocês quiserem se aprofundar. Mas eu nunca vou poder fazer um trabalho com apenas um texto desse, uma citação dessa, de refutação, né? De refutação. Então, os textos, leitura de texto é muito mais complexa, mas muito mais complexa do que esse monte de animaloide de internet, sobretudo uma galera da biologia, burra pra cacete, que acha que é inteligente, fica achando que é, né? Então assim, é muito mais difícil. E às vezes, como o pessoal acha que todo mundo é só ler o texto. Eu sei ler, então eu vou ler o texto aqui e vou encontrar as respostas. O que você vai fazer é desinformar as pessoas, que é o que está sendo feito em massa. Gente desinformando o tempo inteiro. Não faz a menor puta ideia do que está falando,
e fala como se soubesse, quer dizer, como eu tô dizendo agora. Não tem problema você falar das coisas, não tem problema eu falar de Leibniz, que Leibniz falou de uma coisa das mônadas, que são constitutos da realidade e tudo mais, e aí eu cito assim de orelhada para você ter uma ideia que isso existe. Não tem problema eu falar disso para dizer para vocês que existe, mas eu não posso me arrogar de uma autoridade que eu não tenho para fingir que eu sei uma coisa, porque quando eu for informar você disso que eu tô fingindo que eu sei, eu vou fazer você que confia em mim acreditar no que sabe o que você não sabe, né? Que é aquela coisa que o Sócrates lutava durante muito tempo, né? Tentar colocar